A Câmara dos Deputados aprovou nesta noite o projeto de lei que reestrutura o PERSE, o Programa de Auxílio para o Setor de Eventos. Foi criado durante a pandemia. Esse texto prevê o fim do benefício até 2026. A repórter Luciana Amaral tem os detalhes direto ao vivo de Brasília. Luciana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O texto, então, com a continuidade do PERSE, esse programa de ajuda ao setor de eventos, de turismo aqui no Brasil, foi aprovado hoje à noite no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para análise do Senado Federal. A gente está falando, então, de alíquotas reduzidas para 30 atividades da economia, 30 atividades do setor de eventos e turismo no país. Engloba, por exemplo, os setores de hotéis, cinema, filmagens, shows, eventos esportivos, restaurantes, zoológicos e parques de diversão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio aí numa corrida de reuniões intensivas com líderes partidários, com deputados federais, com a relatora Renata Abreu, na tentativa de minimizar o impacto fiscal, não deixar que o PERSE ultrapassasse os 15 bilhões de reais e continuasse até 2026. Foi então o que foi aprovado, 15 bilhões de reais como um teto aí do PERSE, que vai vigorar até dezembro de 2026. Um dos pontos principais de negociações ao longo dessas últimas semanas era o número de atividades contempladas pelo programa. O governo queria diminuir esse número o máximo possível, cerca de 12 atividades. A relatora Renata Abreu, porém, deixou 30 atividades contempladas no projeto que foi aprovado pela Câmara. A habilitação dos beneficiários vai ser feita pela Receita Federal e é importante também dizer que o projeto agora exclui empresas que estavam inativas e que, por isso, não foram prejudicadas pela pandemia. Era um pedido do Ministério da Fazenda, inclusive uma maneira de tentar evitar ali que o programa seja mal utilizado e que também haja fraudes. Volto com você no estúdio. Obrigado a você, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Cristiano Noronha, isso aí é uma engana que eu gosto, que esse teto de 15 bilhões já tinha sido anteriormente proposto em outros números. Ninguém sabe muito bem qual é esse teto, assim como alega o ministro da Fazenda, ninguém sabe muito bem quem é que usou esse programa de ajuda a quem sofreu com a pandemia para fins que nada tinham a ver com o seu próprio setor. William, pode ser a história do copo meio cheio ou meio vazio, né, nessa questão, porque vale dizer, William, que só no ano passado, pelas contas do Ministério da Fazenda, esse programa tinha tido um impacto de 13 bilhões de reais. A projeção que tinha sido feita para esse ano seria de cerca de 16 bilhões de reais. Então, se a gente for projetar isso aí para os próximos 3 anos, potencialmente esse gasto com o PERSE poderia chegar a algo em torno de 40 a 45 bilhões de reais. Então, você delimitar isso em 15 bilhões de reais é, obviamente, uma vitória para o governo. Agora, lembrando que, na medida provisória original do governo, o governo pretendia acabar com esse programa, não conseguiu, porque houve uma resistência muito grande do Congresso Nacional, e lembrando também que o governo tinha ainda tem duas outras batalhas no Congresso Nacional, que é a questão da desoneração da folha para os 17 setores da economia e também a desoneração da folha para os municípios. Então, transcorridos aí, William, quase 5 meses de atividade no Congresso Nacional, você tem um programa, uma primeira medida fiscal do governo aprovado. Isso fruto de um relacionamento tenso aí com o Congresso Nacional, que começou essa tensão a aumentar no final do ano passado com os vetos à questão do orçamento. Então eu vou inverter a pergunta para você, Daniel. Depois desse resultado, todos comemorarão? O setor, porque de alguma maneira terá benefícios fiscais, e o governo, porque de alguma maneira limitou o que vai perder de arrecadação? Não, o governo não tem o que comemorar não, William. Eu acho que o governo conseguiu ali tirar uma situação péssima, que era a aprovação ou a continuidade do PERSE como ele estava, e conseguiu transformar esse resultado para um resultado, digamos, muito ruim ou ruim apenas.
Com o quê? Com a exclusão de algumas atividades econômicas ali. Eu fui pesquisar quem que acabou excluído ali de última hora: museus, pensões e alojamentos, transporte aquaviário para fins turísticos, produção de filmes publicitários. Mas o texto que sai continua dando alíquota zero de CSLL, contribuição social sobre lucro líquido, e zero para PIS/COFINS, para museus, para restaurantes, para parques de diversão, que continuam, alega-se, sofrendo com os danos da pandemia. É disso que estamos falando. Qual que foi o gol de honra ali? Aquele 7-0 que depois, no finzinho, o governo consegue marcar um gol de honra e dizer: aliviei um pouquinho ali a derrota. O governo conseguiu transformar o PERSE de algo autodeclaratório das empresas em algo que vai requerer habilitação prévia por parte da Receita. Isso com o objetivo de afunilar ali aquela brecha que existia, encurtar aquela brecha que existia para que gente que não deveria receber o benefício recebesse. E conseguiu limitar de, olha, bate em 15 bilhões, acaba o benefício, se chegar antes de 2015, muito bem. Agora, não consigo encarar isso como uma vitória, sequer, com o perdão do Cristiano Noronha, como copo meio cheio, copo meio vazio. Acho que foi uma derrota para o governo. Caio, você desempata isso? Não, menor dúvida que não foi uma derrota. Foi uma derrota clara, William. A gente estava falando de... Não foi uma vitória, você queria dizer? Uma derrota do governo, Sim, okay. Uma vitória do Congresso. Primeiro, desculpe, eu que não tinha entendido. Sim, primeiro, não é uma agenda do governo, o PERSE. Desde o início, né? A ideia do governo era que não existisse essa votação de hoje, tampouco o programa. Tanto é que por isso fez a MP, né? Exatamente, e perdeu também, né? Na ideia da MP, né? Na formulação da MP. E segundo, que todos os remendos que foram feitos ali, o Daniel até coloca como um gol, ok, colocou o teto, colocou questões de governança, Tribunal de Contas da União monitora, mas... Então, dos placares que nós tratamos como possíveis de medir o tamanho ou a diminuição da força do governo e do poder de agenda neste ano, esse é um que fica bem claro. Amanhã vai ter outro, né? Muito provavelmente. Eu conversei agora há pouco, estava havendo uma reunião dos senadores com o ministro Fernando Haddad e com o Alexandre Padilha, porque amanhã é a tal da sessão dos vetos. E o governo tentando, estamos 10 da noite ainda tentando adiar isso, porque se for pautado, de fato o governo vai ter outra derrota a segunda da semana. Então tem uma série de medidas, ontem você me perguntou exatamente isso. Eu falei, William, vamos esperar para ver os placares e os resultados. Essa votação do PS foi simbólica. Né? Quando é simbólica é porque assim, é quase unânime, não tinha uma votação nominal para deixar... Como votou cada deputado. Exatamente, o que mostra que é uma agenda do Congresso, é o Congresso impondo mais uma vez a sua agenda legislativa ao país. Cristiano, vamos pegar, independentemente do que você ainda quiser observar sobre o PERSE, eu queria ampliar um pouquinho, e são 3 pautas importantes para o governo em jogo, o PERSE é uma delas, abrange um grande número de interessados no setor de serviços que tem muito emprego. Os outros, desoneração das folhas de pagamento de 17 setores, mais os municípios. Essa daí ainda tem um potencial enorme de atrapalhar os planos fiscais do governo Lula. A partir da votação de hoje, Cristiano, o que você interpreta da correlação de forças? Bom, William, o governo claramente, e houve esse reconhecimento em conversas que a gente até teve com o líder do governo na Câmara. O governo não tem maioria no Congresso Nacional. O governo fica à mercê do que o Congresso está disposto a entregar, né? A gente vê um alinhamento, inclusive, até com pautas, algumas pautas do Congresso Nacional que coincidem também com o que é o mercado, por exemplo, não rever determinadas questões como a autonomia do Banco Central, mas também é uma agenda contra o governo, né? Mas aquilo que é essencial, que foi a questão da reforma tributária, que foi o marco fiscal, o Congresso Nacional entregou. Agora, o Congresso também tem sua própria agenda. O Congresso quis aprovar a prorrogação da desoneração da folha e aprovou.
Congresso quis, porque é ano de eleição municipal, dar esse benefício também para as prefeituras menores e deu. Inclusive, mandou alguns recados para o governo, aprovando, por exemplo, na CCJ, a PEC do quinquênio. Então, essa correlação de forças aí é muito mais pró-Congresso Nacional, né? Não é uma correlação de forças pró-governo. Inclusive, a gente fez uma pesquisa, William, no Congresso Nacional, que a maior parte do Congresso Nacional avalia o governo negativamente, né? 40,59% avalia o governo como ruim ou péssimo, enquanto 35% avalia o governo como positivo. Então, é um Congresso que avalia mal o governo, que tem a sua própria agenda e que a cada votação o governo tem que negociar. Não existe uma maioria consolidada a favor do governo no Congresso Nacional. Cristiano. E esse quadro, William, não tende a ter nenhuma mudança no cenário de curto prazo. Só um segundo. O Daniel e o Caio estão me pedindo a palavra. Pela ordem, o Caio. Ô Cristiano, daria para ser diferente? Vamos supor se o presidente Lula estivesse permanentemente nesses 15 meses na articulação política direta, se o ministro Alexandre Padilha tivesse uma ótima interlocução com o presidente da Câmara, Arthur Lira, seria diferente? Eu sei que a gente está jogando um cenário hipotético, mas daria para não ter uma agenda tão forte, predominante, no Brasil e em Brasília do Congresso Nacional, se o governo, o executivo utilizasse outras estratégias ou se empenhasse de maneira diferente na tal da articulação política? Caio, essa pergunta é muito difícil de responder, mas sem dúvida nenhuma daria para o governo ter uma relação mais apaziguada com o Congresso Nacional, né? Se o governo, por exemplo, percebesse ou entendesse que determinadas pautas não adianta insistir com o Congresso Nacional porque há divergência, mas o governo ele está preso ainda a uma pauta muito antiga. O governo está falando, por exemplo, por isso, certa vez, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional falou que o governo tinha que olhar para frente, porque o governo estava sempre olhando para trás, quer dizer, querendo desfazer coisas que tinham recentemente sido aprovadas pelo Congresso Nacional. E a sociedade também, a polarização que a gente fala também, ela reflete no Congresso Nacional. Então, o governo não está disposto a entender essa nova dinâmica, o governo insiste em determinadas agendas e o governo, para não perder o apoio da sua própria base, ele acaba não querendo atacar outros problemas, como, por exemplo, a questão da reforma administrativa. Então, daria para melhorar um pouco essa relação, mas ainda assim, mesmo que o governo melhorasse, determinadas agendas não adianta. Elas não vão andar pelo perfil do Congresso que não coincide com a ideologia do governo. Daniel. William, acho que é importante a gente mostrar por que a gente está falando tanto de PERSE. Que pistas essa aprovação, essa prorrogação do PERSE nos dá para a agenda econômica do governo no Congresso em 2024. E aí, eu acho que a gente tem hoje a gente tem um ponto de inflexão oficialmente dessa mudança de tratamento no Congresso da agenda econômica. 2023 o Congresso foi parceiro, o Congresso aprovou taxação sobre fundos exclusivos, fundos offshore, volta do voto de qualidade no CARF, melhorou o arcabouço fiscal fazendo um trabalho sujo que o governo não quis fazer quando enviou o projeto, aprovou reforma tributária. Muito bem, agora o Congresso está se empoderando. Não quer trabalhar com o governo na agenda de ajuste fiscal e, mais do que o fiscal, é muito importante ver o que o Congresso vai fazer com a regulamentação da reforma tributária, cujo primeiro projeto deve ser enviado, ou pelo menos será anunciado, amanhã, quarta-feira. Eu queria ver esse ponto com vocês três, que é o seguinte, as discussões que vêm pela frente, em boa parte, estão sendo fortemente influenciadas pela capacidade de articulação de grupos privados dentro do Congresso. Nós temos uma inédita articulação de várias frentes parlamentares. Qual é o peso delas nessas questões fiscais, Caio? Começando por você.
Eu não digo tanto nas questões fiscais. Vamos Não, pegar... porque tem impacto nas questões fiscais. Sim, perdão. William, eu diria, na reforma tributária, cujo um dos projetos será encaminhado amanhã, eu confirmei inclusive agora há pouco isso com alguém ali da equipe econômica, o principal projeto de regulamentação será entregue amanhã para o presidente do Senado e presidente da Câmara. Neste projeto, já na tramitação do ano passado, 24 frentes parlamentares montaram uma coalizão para a reforma tributária com interesses de todos os setores. Isso está impactando até, William, na definição do relator, de quem vai cuidar, porque o governo quer que seja um relator em cada casa, de preferência os mesmos do ano passado. Eduardo Braga no Senado, Aguinaldo Ribeiro na Câmara. O Pacheco já disse hoje que no Senado a regulamentação será o mesmo. Só que na Câmara é dúvida. Primeiro, porque tem a eleição da Câmara no ano que vem, e aí tem uma pressão política, porque quem for o relator e se fatiar esse projeto tem uma proeminência, protagonismo, mas principalmente por influência dos diversos setores. Então, os setores privados estão influindo, talvez, né, se essa for a decisão final do Arthur Lira, em quantos relatores vai ter o projeto de reforma tributária. Cristiano, o PERSE foi um exemplo disso também. A capacidade de mobilização do PERSE foi imensa. É um grande número, como eu disse anteriormente, é um número importante de instâncias, de agentes econômicos do setor de serviços com muito emprego. E nós temos agora as várias frentes se articulando também no Congresso. Diante de uma avalanche dessas, que chance tem o Haddad? Desculpa, William, que chance tem? O Haddad, que foi, segundo o Lula, instado a largar de ler e negociar, conversar com os parlamentares, enfim. Bom, William, a gente até fez essa pesquisa no Congresso Nacional e perguntamos ali para os parlamentares, inclusive, qual a chance, né, que eles viam de aprovação da reforma tributária ainda nesse ano. 63% disseram que ainda que acreditam nessa aprovação, mas eu acho que é otimista. Agora, mesmo assim, a gente olhando em perspectiva, eu acho que a chance maior é do Congresso Nacional aprovar essa regulamentação, porque isso é uma agenda do Congresso Nacional, assim como foi a proposta de emenda constitucional. Agora, o governo, internamente, ele gastou quase 5 meses discutindo essa reforma. E olha que ele se fechou, ele não ouviu nenhum grupo de interessado ali para elaborar essa regulamentação da reforma tributária. No Congresso Nacional, você fala aí dessas frentes parlamentares, mas vão vir empresários, vão vir prefeitos, vão vir governadores e o próprio governo federal, obviamente, atuando nessa reforma. Então, é um debate muito complexo, profundo e também já se fala no Congresso Nacional que ninguém está querendo deixar que essa regulamentação fique a cargo da Receita Federal ou do Poder Executivo. O Congresso Nacional quer definir tudo na lei. Eles querem definir o que vai vir nessa regulamentação. Então vai ser um debate muito tenso, como o Caio já falou aí, a gente tem eleição para a presidência da Câmara e do Senado, que deve paralisar o Congresso mais para o final do ano, mas antes disso tem eleição municipal também, que tradicionalmente em agosto, setembro e outubro, o Congresso praticamente para. Cristiano Noronha, cientista político, vice-presidente da Arco Advice, obrigado pela participação. Boa noite, Cristiano. Boa noite, obrigado, William. Nós vamos